Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual de Frei Fabiano de Cristo, que nos acompanham sempre, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos sobre as causas dos sofrimentos que nos atingem a todos e o recurso que nos é colocado às mãos para nos fortalecer, que é a prece, a conexão com Deus. Nós sabemos que o próprio Mestre Jesus, após os seus afazeres diários, após o contato com toda aquela gente, aquela sociedade, ele buscava no silêncio, no deserto, se afastando da matéria, uma conexão com o Pai, ou seja, ele ia orar. Até nisso, Jesus nos dando exemplos do caminho certo a seguir. Se Jesus nos ensinou essa sintonia com o Pai, que ela seria necessária, imagine como nós precisaremos dela. Mas lembremos que ele não passava o dia orando ou louvando a Deus, não. Ele cumpria suas obrigações materiais. Depois, ele interagia com as pessoas, ele ensinava a todos os que dele se aproximassem. E só depois de tudo, ele ia buscar essa conexão com o Pai. Ele nunca pediu que fossem afastadas as pedras do seu caminho, que seu sofrimento fosse amenizado, ou que o Pai o livrasse das armadilhas que o atingiriam em sua missão. Não. Ele apenas mostrou que é possível, através dessa sintonia, dessa conexão com Deus, que é a prece, adquirirmos a serenidade e a força necessária que só o Pai pode nos proporcionar no enfrentamento das nossas lutas. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, no capítulo Dentro da Luta, ele vai nos esclarecer a respeito desse tema. Vamos lá a essa leitura. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. É lógico, as lutas que temos aqui, se nós as enfrentarmos com serenidade e com heroísmo, nós não vamos perder as vantagens que isso nos trará. E ele continua, não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Quer dizer, não afaste essas pedras. Peça ajuda no pensamento para que você possa ser auxiliado para enfrentar essas dores. Não exijas a expulsão do adversário. Muitas vezes nós queremos ver longe aquele adversário. E, na verdade, nós estamos aqui para nos acertar. Então, a aproximação com esse adversário, não a expulsão dele. E aqui ele continua, pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Vamos pensar diferente, vamos sentir diferente. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições, porque todas elas serão lições para nós, não é? A cada superação, uma nova lição aprendida. E ele continua, nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor.
Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Bom, essas palavras de Emmanuel acabam por coroar aquilo que estávamos dizendo. A necessidade do sofrimento que o Mestre não possuía, mas veio nos exemplificar sobre a maneira correta de enfrentarmos esses sofrimentos. Não tirá-los do nosso caminho, mas pedirmos forças para suportá-los através dessa união com o Pai, que é a prece. O momento do fim dos nossos sofrimentos não cabe a nós decidirmos, pois nada sabemos de nossas necessidades, pela própria bênção do esquecimento. Mas, como diz o próprio Evangelho, se nós, que não somos bons, procuramos dar o melhor aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, nos dará o melhor a nós, que somos seus filhos. Mas isso no momento certo. O momento é de Deus, que é toda a sabedoria divina. E não, esse momento não é nosso, é dele. Portanto, através dessa conexão sincera, nós e Deus, poderemos sim adquirir força para a caminhada que nos espera, sem queixas e com o bom ânimo, porque essa força, através dessa prece, nos acompanhará. E nós temos aqui um capítulo do livro Vidas Vazias, pelo espírito Joana de Ângeles, e a psicografia de Divaldo Franco. Aliás, ele é até recente, esse livro. E no capítulo Recorre à Oração, Joana vai nos esclarecer melhor sobre esse assunto. Vamos a essa leitura que é muito importante. Olha, capítulo Recorre à Oração. A oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Sempre e em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Energia poderosa restabelece o ânimo do orante, enquanto esse procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Vínculo de segurança para a preservação da lucidez mental nos objetivos elevados. Faculta harmonia e júbilo no percurso existencial. Vamos dar uma parada aqui, vamos lembrar, né? Como nós precisamos preservar a nossa lucidez. Em especial nos momentos que vivemos tão conturbados. Então, a oração, a prece, nesse momento, a importância dela, dessa sintonia, dessa conexão com o alto. E todos os dias, isso é diário, isso não é nos momentos de aflição e de dor. Essa sintonia tem que se estabelecer sempre. No trabalho, nas ações, nos nossos pensamentos, em todos os momentos, nas próprias palavras, que não podem ser maquinais. Elas precisam ser palavras que saiam de dentro de nós, o nosso sentimento, não palavras maquinais e bonitas. E continuando, a oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço de edificação interior. Por equívoco de alguns teólogos e crentes desprevenidos, a oração é apenas conhecida como uma reserva de forças para momentos especiais. Então, é o que falamos atrás. Muitas vezes, o crente está esperando no momento de dor
ter essa reserva de forças para fazer uma oração. E ela, ao contrário, ela tem que acompanhar a nossa caminhada. E continuando, como consequência, se lhe recorre ao auxílio somente quando as circunstâncias parecem conspirar contra os anseios de bem-estar e outras ambições humanas. Nesses casos, esperam-se ocorrências milagrosas, como se o ato de orar merecesse resposta imediata da divindade, atendendo às súplicas de urgência. Então, na nossa condição humana, nós ainda esperamos, através da prece, os milagres. E, na verdade, não é isso que acontece. Nos momentos de muita tensão, a nossa prece chega de uma maneira mais vigorosa ao alvo, porque nesse momento nós colocamos o nosso sentimento verdadeiro, não palavras maquinais. E continuando, transformada em obrigação, a que o indivíduo se vê forçado, é utilizada apenas em condições especiais, estamos falando aqui da prece, principalmente de desespero e angústia, forçando-se anuência a todos os problemas que são apresentados. Então, quando a gente sofre, a gente vai atrás de uma prece e numa hora de desespero, e nós acreditamos que temos que ser ouvidos, né? Então, a gravidade no momento, e se não somos ouvidos, muitas vezes nos revoltamos e vamos dizer, não, Deus esqueceu de nós, Deus esqueceu que nós existimos. E na verdade não, né? Continuando, apegando-se a palavras sonoras ou poéticas, repetem-nas de memória, sem conexão com o alvo a que se deve dirigir. É isso que falamos, a prece por palavras, sem nenhuma conexão de sentimento, só palavras poéticas, bonitas, né? Normalmente o resultado desse improviso é frustrante, desanimador. A existência física impõe compromissos e deveres que devem ser considerados e vivenciados, a fim de que ela transcorra de maneira aprazível. Nesse item estão as tarefas espirituais que requerem oportunidade para serem exercidas com indispensável espírito de abnegação e luta na busca da autoiluminação. Normalmente, as obrigações com o corpo exigem quase todo o tempo disponível nas ações de cuidados e esforços de toda a ordem para atender os programas estabelecidos ou simplesmente os excessos de repouso na ociosidade. Quando alguém sucede inesperado ou alguma necessidade se apresenta com urgência, é que se pensa na realidade do ser, nem sempre com a consideração que merece. É natural que os resultados não sejam satisfatórios ou inexistentes pela falta de conexão com as faixas superiores do bem. Então, somos nós que nos momentos de angústia e de aflição nos lembramos dessa conexão com Deus. E quando precisamos cuidar do nosso corpo, como ela está falando aqui acima, nós utilizamos o tempo necessário para todos esses cuidados, esquecendo-se dessa conexão. E continuando, a oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. O comportamento saudável é requisito primordial para a vigência oracional no íntimo do ser humano. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirmos ao Pai, orando, Ele nos concederá, deixou-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês desejadas. Portanto, difere de ser uma conduta alienada e repentinamente buscar-se respostas benéficas para solicitações injustificáveis. Então, se nós não vivenciamos
esse ato de conexão, de sentimento próximo ao Pai, como é que nós vamos exigir que nos momentos de dor maior não sejamos atendidos prontamente? E continuando. Ora, portanto, sempre e sem cessar, seguro de que o intercâmbio oracional é da terra para o céu, a fim de que se dê a correspondente vibração de amor provinda do céu para a terra. Então, temos que ter essa conexão. A oração, no entanto, não se reduz apenas a palavras, iniciando-se no pensamento enriquecido de amor e de esperança, que busca o apoio e o conforto, a diretriz e a segurança provinda das regiões sublimes da espiritualidade. O eminente escritor e filósofo russo Leon Tolstói, em uma narração muito significativa, encerra o diálogo entre um sacerdote e um camponês afirmando: arar é orar. Então aqui ele está dizendo que o trabalho no bem também é uma prece. Não é só aquele petitório, não é só aquela aproximação, aquelas palavras decoradas. O arar, o trabalhar também é orar. Sem dúvida, toda vez que se está trabalhando na edificação do dever e em benefício do próximo, se está orando através da oração. A oração realizada com palavras nem sempre conduz à unção do sentimento voltado a Deus, não logrando transformar-se em ondas de comunicação superior. É o mesmo que a atividade oracional repetitiva, porém com o pensamento em outras correntes mentais. É como aquela prece decorada, aquela que fazemos repetidamente, e muitas vezes o nosso pensamento está longe daquilo. Continuando, a alma, reconhecendo a sua fragilidade e pobreza de recursos específicos para atender à sua programação evolutiva, busca o núcleo de onde partem as energias superiores para a preservação da vida e tenta sintonizar mediante a prece com essas nascentes do bem inominado. Por isso que no fragor das lutas, quando as dificuldades se fazem mais graves, a mente dispara o apelo a Deus, conforme é e se encontra na expectativa do socorro que sempre virá. Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, de nós, porque a sabedoria divina, Deus, sabe o que é melhor para todos nós, não atendendo à ânsia de um momento que se pode converter em sofrimento futuro, mas ao que vem depois de passada a tempestade. É necessário, pois, saber-se discernir quando da ocorrência após o recurso oracional, não se permitindo desanimar ou desarmonizar por não haver sido resolvida a questão afligente. Nem tudo que ao ser humano, em determinado momento, parece ser um grande bem, o é em realidade, pois que não poucas vezes esse entender transforma-se com o tempo e as circunstâncias em calamidade não desejada. Quanto possível, aí ela está dizendo, quanto possível, faze da tua existência um rosário de elevadas evocações e preces por pensamentos, palavras e ações, foi o que dissemos atrás. O trabalho também é muito importante, os pensamentos no bem também muito importantes, e as palavras também, vindas do coração. Toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitires devaneios e sonhos irrelevantes, ora, quer dizer, faz a prece, entra em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e de alegria de viver. Aqui ela está dizendo da nossa inutilidade. Muitas vezes desperdiçamos um tempo, né?
E o tempo é uma coisa assim que não podemos desperdiçar, ele tem que ser produtivo o tempo todo. Então ela está dizendo desse tempo vazio, preenchê-lo com essa sintonia. E continuando, quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Orar é ato de comungar com Deus. Após atender às multidões, ela diz, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Bom, e terminando esse nosso estudo de hoje, com esse capítulo muito coerente, muito benéfico ao nosso coração, né? Terminando esse estudo de hoje, nós podemos, com as sábias palavras de Joana de Ângeles, nós podemos acompanhar melhor, com os nossos melhores sentimentos, a prece que Jesus nos ensinou diante do questionamento dos seus discípulos. Mestre, nos ensine a orar. E Jesus, nesse momento, nos trouxe essa oração que ficará com certeza indefinidamente para gerações e gerações, que é o Pai Nosso. Vamos a Ele para terminar o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.